Então lá, gente, dando continuidade à repartição de competência. Portanto, na competência privativa e na competência concorrente, viu? Artigo 24, competência privativa, artigo 21, como são tarefas normativas, como são tarefas legislativas, não vai aparecer o verbo. Se porventura aparecer o verbo que vai aparecer é o verbo legislar ou dispor. Em outra vertente, na competência exclusiva e na competência comum, como são tarefas executivas e administrativas, não pode aparecer esses verbos. Portanto, se colocar uma questão assim, é competência exclusiva da União legislar, está errado? É competência comum da União legislar, está errado? Porque tanto a competência exclusiva como a competência comum não legislam. Beleza? Então tu já elimina a questão de prova. Ponto importante, lembre-se que na competência concorrente os municípios não entram, tá bom? Então vamos lá, vamos ver as outras exceções para a gente fechar isso e acertar todas as questões. O artigo 22, inciso 1, e o artigo 24, inciso 1, o 22, inciso 1, que é a competência privativa, nós temos o famoso capacete de PM, que são direitos que vão se legislar da matéria privativa. Civil, agrário, penal, aeronáutico, comercial, eleitoral, trabalho, espacial, processual e marítimo. Repetindo, que é a competência privativa. Civil, agrário, penal, aeronáutico, comercial, eleitoral, trabalho, espacial, processual e marítimo. Portanto, capacete, PM, competência privativa, beleza? Não esqueça. A do 24, inciso 1, tem a concorrente, que é o famoso PUFET, que é penitenciário, urbanístico, financeiro, econômico, tributário. PUFET, penitenciário, urbanístico, financeiro, econômico, tributário. Portanto, apareceu o PUFET, vai ser concorrente. Ponto importante, toda vez que você se deparar com uma redação breve, o que é uma redação breve? É tudo aquilo que não ultrapassa duas palavras. Por exemplo, trânsito e transporte, seguridade social, populações indígenas, emitir moeda, olha só, emitir moeda, duas palavras. Seguridade social, duas palavras. Populações indígenas, duas palavras. Trânsito e transporte, duas palavras. Então, toda vez, desapropriação, uma palavra. Toda vez que você se deparar com uma redação breve, a competência é só da União. Eduardo, o que é a competência da União? Ou é exclusiva ou é privativa. Você já sabe que não é nem comum e nem concorrente. Como é que você vai saber se é uma ou se é outra? Se vier com verbo no infinitivo, união exclusiva. Por exemplo, emitir moeda. Declarar a guerra. Né? Por exemplo, desapropriação. Opa, não veio verbo. Então vai ser o quê? Privativa. Trânsito e transporte. Privativa. Seguridade social. Privativa. Tá? Lembre-se que se vier acompanhado com o verbo legislar ou dispor, privativa. Então, legislar, dispor e uma redação breve, privativa. Beleza? Todavia, toda regra tem o quê? Exceção. Portanto, nós temos 4 redações breves que, se aparecerem, não será nem exclusiva nem privativa, pois será o quê? Concorrente. Então, vamos lá. Quais são elas? Orçamento. Orçamento na redação breve? É. Junta comercial. Junta comercial na redação breve? É. Produção e consumo numa redação breve? É. E previdência social numa redação breve? É. Então essas 4 redações breves que, se aparecerem, não será nem exclusiva e nem privativa, pois será o quê? Concorrente. Então lembrando, quais são elas? Orçamento, junta comercial, produção e consumo e previdência social. Olha que observação importante. Ó. Seguridade social é privativa, pois é uma redação breve. Agora, previdência social não é privativa. É o quê? É concorrente. Beleza? Então é importante. 3 palavrinhas que, se aparecerem, a competência é só da União. Quando eu falo é só da União, ou é exclusiva ou é privativa. Como que eu vou saber se é uma ou se é outra? Se vier com verbo no infinitivo, união exclusiva. Se não vier com verbo, ou vier o verbo legislar ou dispor, privativa. Vamos lá? Quais são essas 3 palavras? Nacional ou nacionais. Diretriz ou diretrizes. Norma geral ou normas gerais. Repetindo, nacional ou nacionais. Diretriz ou diretrizes. Norma geral ou normas gerais. Toda vez que aparecer essas 3 palavrinhas, a competência é só da União.
quando eu falo é só da união, ou é exclusiva ou é privativa. Como é que eu vou saber se é uma ou se é outra? Se vier com verbo no infinitivo, união exclusiva. Se vier sem verbo, união privativa. Por exemplo, permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional. Opa, verbo permitir, palavrinha nacional, exclusiva. Assegurar a defesa nacional. Opa, verbo no infinitivo, nacional, privativa, exclusiva, né? Servir de catalogia e geografia nacionais. Opa, não vem verbo, então privativa, né? Então, permitir que força estrangeira transite pelo território nacional. Permitir, nacional, verbo no infinitivo, palavrinha nacional, exclusiva. Normas gerais de licitação para a contratação da administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, da DF e dos municípios. Veja, não apareceu o verbo no infinitivo, mas apareceu a palavrinha norma geral, então, privativa. Servir de catalogia e geografia nacionais, privativa. Estabelecer princípios e bases da educação nacional. Verbo estabelecer. Educação nacional, exclusiva. Pegaram? Tá? Então isso é muito importante. Vocês, quando nós estivermos fazendo as questões, resolvendo as questões, vocês vão aplicar esses macetes e vocês não vão errar nenhuma questão. Ok? Agora um ponto muito importante mesmo, que cai com a mesma intensidade que cai com relação à repartição de competência. São os parágrafos do artigo 24, tá? Então preste atenção no artigo 24, os seus parágrafos que caem muito. Então preste atenção. Olha o que diz o artigo 24. Vamos começar aqui comigo. Os seus parágrafos. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limita-se a estabelecer normas gerais. Portanto, no âmbito da competência concorrente, por exemplo, PUFET, penitenciário, urbanístico, financeiro, econômico, tributário, proteção da saúde, previdência social, orçamento, junta comercial, a União limita-se a estabelecer normas gerais. Parágrafo 2º. A competência da União para a legislação de normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Portanto, os Estados podem suplementar a legislação federal em questão de norma geral. Parágrafo 3º. A inexistência de lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Então prestem atenção. Bem, os Estados, ante a ausência da lei federal na competência corrente, como não existe a União, não estabeleceu uma lei federal estabelecendo normas gerais na competência concorrente, os Estados poderão exercer de forma plena, beleza? E aí o que acontece? Os Estados estão exercendo a competência plena ante a ausência da legislação federal. Um belo dia a União resolve fazer essa lei federal. Portanto, a superveniência de lei federal sobre normas gerais, ela vai suspender a eficácia da lei estadual e somente no que lhe for contrário, pois ela vai dar a força paralisante. Então ela suspende e não revoga. É o que diz o parágrafo 4º. Então olha o que diz o parágrafo 4º. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Então preste atenção nesse ponto aqui, que é muito importante. Veja bem. A limitação da União, do artigo 24, será estabelecer normas gerais. O fato da União estabelecer normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Na ausência da lei federal estabelecendo normas gerais, os Estados poderão exercer de forma plena. Então o Estado está exercendo de forma plena. Um belo dia, ou seja, a União resolve fazer a lei federal, ou seja, a superveniência de lei federal sobre normas gerais. Aí o que vai acontecer com a lei estadual? Ela será apenas suspensa. E somente será suspensa no que for contrário à lei federal. As provas costumam colocar revoga. Se colocar revoga, a questão está errada. Por quê? Porque uma lei federal só pode revogar uma lei federal. Uma lei federal não pode revogar uma lei estadual. Tá? Então, o que acontece? Por que o que acontece? Então, digamos,
Uma lei federal só pode revogar uma lei federal. Portanto, a lei estadual só pode ser revogada por outra lei estadual. Então, digamos que o Estado esteja exercendo de forma plena ante a ausência da lei federal. Um belo dia, a União resolve fazer a lei federal sobre normas gerais da competência do artigo 24. Então, a legislação estadual será suspensa e não revogada. Suspensa, e somente do que lhe for contrário. Pois, se fosse revogado, o que poderia acontecer? A lei federal não pode revogar a lei estadual. Então, digamos que estão andando as duas leis, a lei federal e também a lei estadual. Aí, digamos que a lei federal deixe de existir. Então, aquela lei estadual que no que era contrário, volta a ter a eficácia, sem que ocorra o fenômeno da repristinação que é vedado no nosso ordenamento jurídico. Então não há que se falar em repristinação. O que é repristinação? Eu tenho uma lei que é revogada por outra lei. Essa lei que revogou aquela lei anterior deixa de existir. Essa lei voltaria a existir. Não existe isso no nosso ordenamento. Então não vai ter esse problema de repristinação, uma vez que a lei federal não revoga a lei estadual. Ela apenas dá o efeito paralisante. Ok? Então, então fechamos aqui repartição de competência e os parágrafos do artigo 24. Cuidado, o parágrafo do artigo 24 cai muito. Vamos agora para a resolução dos exercícios aplicando o que nós aprendemos na nossa aula, beleza? Um abraço a todos e vamos para os exercícios.